essa é outra pergunta que assim, eu vejo muito frequente. Toda vez que eu aplicar, a ação é a mesma? Mesmo, por exemplo, porque a gente vê assim, eu sempre fiz toxina botulínica e o resultado era muito maior do que eu tô tendo agora. Mesmo que ela respeite o prazo. Eu já ouvi isso. Como a gente tem muito paciente lá na escola, a gente ouve isso às vezes. Porque agora a gente usou a mesma marca, com o mesmo tipo de diluição, mesma quantidade de unidade, tudo certinho. E aí, às vezes, ela fala, olha, não ficou igual. É assim. Existem várias variáveis, né? Para toxina. Fora, sim, a resposta do organismo, que acontece, não tem jeito, a primeira vez é um corpo totalmente desconhecido, ele te dá uma resposta que com o decorrer não é mais, né? O seu organismo vai aprendendo a lidar com a toxina. Ou seja, a resposta do organismo muda. Isso é tão importante entender. Pode mudar. Por isso a gente precisa ter o cuidado de saber explicar para o paciente. Porque às vezes ele não fez toxina com você a vida inteira. Esse é o problema. Aí ele acha que isso. A toxina, ela é muito sensível. Então, mesmo que eu dilua com a mesma quantidade que você diluiu, a gente diluiu com a mesma delicadeza. Essa mão é quente o suficiente para degradar a proteína? Ela estava dentro do frasquinho, que ela tem uma capinha que ela vem. Pra gente não pôr a mão. Sim. E aí a minha mão é sempre muito quente. Aí a gente tira a capa e pega na mão. Pois é. Tô danificando. Então, não, mas, por exemplo, você pega um profissional. Não, você pega assim, por exemplo, um profissional que faz certo. Né? Que assim, já usa a capinha, faz tudo de acordo e mesmo assim a resposta é diferente. Eu não sei se vocês notaram, a gente como tem há muito tempo, né? Eu falo muito isso, gente, porque assim, uma coisa é pegar um profissional que faz, sei lá, 3, 4 toxinas no mês. Outra coisa é pegar a gente como escola que faz 300 toxinas no mês há anos, né? Então, a gente tem uma resposta, e aí, de repente, assim, a gente vem antes de, assim, 2018, 17, 19, ok. 2020, tudo começou a mudar. Parece que, assim, teve a pandemia, teve a vacinação, muita resposta mudou. Não sei se vocês estão tendo a mesma principalmente, assim, que nem eu estava discutindo até, a gente teve um podcast que a gente estava falando de tricologia. A pessoa percebe a queda do cabelo também por causa da vacina do Covid, mas além isso é muito visível, mas a gente tem visto isso muito com a toxina botulínica. Sim. Vocês têm notado isso? Porque assim, a gente não mudou nenhum, a gente já, assim, o fornecedor continua sendo o mesmo, a qualidade da toxina continua sendo a mesma, só que a resposta das pessoas mudou. Sim, eu vejo também. Eu vejo, mas eu fico pensando na variedade de possibilidades para isso, né? A gente não atende esse paciente sempre. Às vezes ele fez uma toxina com você há 6 meses atrás e nesse intervalo ele fez em outro lugar. E aí que a gente tem uma média, né? Essa assim, antivacina sem querer. Mas é que a gente tem uma média. Mas tudo interfere. De duração? Por exemplo. Não, por exemplo, a gente tem... É que nem a gente acaba criando uma média de referência. Então, todo mês se atende lá, sei lá, 300 pacientes, sei lá. Não todo mês, mas pelo menos 100 a gente atende. Então, destes 100 atendimentos, pode acontecer 2. Isso que eu ia te falar agora. 3, a variável é mínima. Sim. Agora, quando isso deixa de ser mínimo... Aí chama atenção, né? Exatamente. Sim, chama atenção. Mas é que as coisas interferem. Não é só o Covid. Uma medicação que o paciente toma e não te falou que ele tá tomando a medicação. Mas aí seria o mínimo. Eu continuaria com o mínimo. Eu também acho. Eu sairia eu teria dentro do número do número 100, eu continuaria com 3 ou 4. Mas hoje eu estou dentro do maior. número 100 com 90. É isso que eu tô falando. Mudou muito. É por isso que eu falo, numa escola, quando a gente tem um volume muito grande de atendimento, a gente consegue ter um parâmetro de referência diferente. Porque assim, e dentro de um consultório, as 4 daquele mês mudou. Os 4 daquele outro mês mudou. Mas quando a gente tem um N muito grande, você fala, opa, mas você mudou tempo de duração? Tempo de duração. Depois da vacina. Eu acredito ficou que muito tipo de nítido. interferência. Saiu um estudo novo agora.
falando sobre isso, mas era um estudo com não muitas pessoas. Mas nesse estudo teve variação por causa da vacina. E ainda não tem nada 100%. É porque é muito novo, né? Mas que existem estudos voltados para a variação da durabilidade, existem. Não, a gente tá com meio uma regra, assim, desde que a gente entrou na pandemia e tal. Como a toxina é um procedimento muito seguro para ser realizado, ele não foi estacionado de ser feito na pandemia. Então, o que a gente entrou num consenso entre os professores? 15 dias antes ou depois da vacina, a gente dá esse prazo para não fazer procedimento estético. Sim. Antes ou depois. De preferência sim, a gente usa, né? Para tentar minimizar esse problema. A gente usa lá. Nossa, pra gente é nítido. Se a pessoa fizer dentro dos 15 dias, já era. Queima tudo. A gente atendeu uma paciente que ela tomou a vacina. Ela fez a toxina e tomou a vacina na mesma semana. Aí, 15 dias depois, ela voltou pro retoque. Ou seja, ela tava 15 dias antes e depois. Aí eu falei, olha... né? Aí é como se não tivesse feito nada. Não, vem fazer só o retoque. Eu falei, então... não vai dar. Mas, assim, além desse período dos 30, a gente tem notado... O organismo, né? um organismo diferente. Diferente, sim. Reagindo diferente à toxina. A gente passou por algo que a gente não sabe, né? É uma pandemia, é uma coisa ainda muito estamos nova. nos 15% do que a gente vai ver por aí, né? É muito novo. Então, gera, sim, com certeza. Mesmo quem não teve o Covid. Sim. Porque tem muito... agora tá saindo muito estudo, né? Ainda vai sair muita coisa, né? Imagina daqui a 10 anos a quantidade de coisa que a gente vai ouvir descobrir falar sobre isso. Nossa.